Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a aula vai ser sobre dimensões das capas para o Instagram. Então, vocês sabem que existem várias capas, né? Tem o feed, tem o Reels, tem a capa para o IGTV, cada um tem uma dimensão diferente, gera uma confusão danada na cabeça de vocês, e eu sei. Então, hoje a gente vai aprender aqui quais são os tipos de capa que existem. O primeiro é o post feed comum, que é aquele um por um quadradinho que tem no nosso feed normal. Quando você entra no feed de alguém, no perfil de alguém, você vai ver dessa forma. Então, basicamente, ele é no tamanho de 1080 por 1080, que é uma qualidade muito boa, tá? 1080 pixels por 1080 pixels. Você vai colocar essas dimensões lá no home do Canva para achar esse formato certinho, tá? Se você for fazer quadrado, então vai ser 1080 por 1080 para fazer o quadradinho. Se você quiser fazer no tamanho vertical, aí fica 1350 por 1080. Aí quando for colocar na dimensão lá no Canva, você vai colocar na ordem de 1080 por 1350 para dar a altura certinha, ok? Então, esse é o post para feed comum. O que você tem que lembrar é que no formato vertical, né, ele pode cortar, ele corta na hora que você for fazer o post. Então, esse primeiro post aqui que tem, o último post que eu fiz no feed aqui dessa imagem, ele está no formato de 1350 por 1080, 1080 por 1350. Só que eu tenho que fazer de tal forma que no feed não fique esquisito. Então, eu tenho que me programar na hora de fazer o post, de criar, de colocar uma base com um formato quadrado para eu centralizar as minhas informações dentro desse formato quadrado. Porque quem chegar no feed vai ver dessa forma, mas quem for olhar no feed de notícias normal, né, vai ver no formato vertical, retangular, ok? O próximo seria a capa para o IGTV. O post para IGTV normal é um tamanho geralmente de um story, tá? Então vocês vão fazer a gravação em celular em pé e tal, tudo certinho. Só que na hora de colocar a capa para aparecer na área de vídeos salvos do IGTV, você tem que programar de uma forma que fique 420 pixels por 654 pixels. Gente, esse tamanho eu achei lá no site do Facebook, tá? No Facebook, na hora de instruir sobre o Canva, sobre o Instagram, perdão. Ele dá esse formato para capa, tá? Então, se você for colocar a prévia no feed, precisa colocar mais ao centro e os elementos para aparecer no quadrado. Aqui eu mostrei para vocês nessa imagem no celular só na aba de IGTV, tá? Mas se você for compartilhar no feed também no perfil, né? No seu perfil aqui, você tem que colocar os elementos todos numa posição mais centralizada para que não seja cortado lá no feed e fique esquisito. O próximo é o Reels. Reels, novidade que todo mundo tá amando por aí. E o formato dele é basicamente, né, a capa é basicamente 1080 por 1350. Então vocês podem fazer também no formatinho bonitinho, vertical. Ele cabe ali, dá até para ver aqui, né, nessa aba de Reels aqui que eu mostrei para vocês no meu perfil. É tudo bastante vertical. Só que dá para perceber também que eu centralizo as informações no meio, porque se eu quiser compartilhar lá no meu perfil, tá tudo mais centralizado e eu consigo fazer o formato quadradinho para as pessoas enxergarem de uma forma mais organizada. Então, Reels 1080 por 1350 em formato vertical, ok? E a gravação é a gravação de stories normal. Aí, onde que você vai ajustar tudo isso? Você vai até Home no Canva, tá? Então aqui, gente, minhas aulas, vocês sabem que são baseadas no Canva, né? Então você vai até o Home. Do lado direito, você vai clicar no botão criar um design, que é esse botão aqui, tá? Depois disso, vai aparecer uma área sobre tamanho personalizado e algumas outras coisas. Então, você clica em tamanho personalizado, que é bem aqui. Depois que você clicar, vai aparecer uma aba com largura e altura. Então, você vai colocar aqui a largura e a altura. Vamos imaginar, né? IGTV, post vertical para o feed. Você vai colocar na largura 1080 e na altura 1350, ok? Aí, criar um design e ele vai abrir um design no formato certinho
na dimensão certinha para você já fazer o post, tá bom? Agora é colocar em prática, vai lá, faz os testes. Não achou, não conseguiu entender, ficou meio esquisito? Me manda uma mensagem por direct, vocês alunos podem perguntar por direct. Ou então comenta aqui embaixo, nos comentários abaixo do vídeo, tá bom? E tire todas as suas dúvidas. Coloque sua identidade visual, cria uma coisa chamativa. Você pode colocar uma foto sua, você pode colocar elementos aqui. Então, faça uma criação que chame a atenção daquela pessoa que está chegando no seu perfil. Ok? No mais, obrigada e até a nossa próxima aula.